Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá. Eu venho falar um pouquinho sobre o corpo hoje. Nas religiões afro-brasileiras é muito difícil a gente entender a questão da religião e religiosidade sem falar sobre o corpus, sobre o ará. Sejam elas nas religiões única e exclusivamente mediúnicas, como as umbandas, os candomblés e as encantarias, ou sejam nas religiões onde há manifestação do orixá, como no caso do candomblé. O corpo ele tem um poder central e um local central. Sem o corpo não há mediunismo. Sem o corpo não há manifestação do orixá. Então o nosso corpo ele é sagrado. Ele é um instrumento de expressão do poder divino. Ele é um instrumento de expressão do sobrenatural, do mundo astral para alguns. E esse corpo ele tem que ganhar então uma importância vital nesse processo. Algumas religiões não o entendem como sendo vital, entendem o corpo inclusive como pecado, que não é o nosso caso. Para que a gente reze, para que a gente encontre com o orixá, ou para que a gente encontre com os ancestrais, no caso das umbandas, nós precisamos usar o nosso corpo como um veículo mediador. E é nesse corpo em que esse sagrado, essa sacralidade se manifesta. Nossas rezas, os nossos cantos, a dança, são meios que o nosso corpo faz e se utiliza de comunicação. Lembram-se do diálogo? É a forma que nós encontramos de dialogar com o mundo invisível. Então esse corpo ele tem uma importância capital na relação e na forma de procedimento desta relação e diálogo entre os seres humanos e o mundo sobrenatural. A reza, nem sempre ela se dá só pela boca ou parada. Se eu pego os candomblés de caboclos e o candomblé, essa reza é feita pelo corpo. Nosso corpo, ao dançar, ao se movimentar, ele está procurando fazer esse procedimento. Nosso corpo está tentando, buscando se manifestar como uma reza. Os movimentos, eles são movimentos míticos, então são movimentos sagrados. E esses movimentos sagrados, eles têm um diálogo perfeito com o sobrenatural. É assim que eles encontram espaços em nós, na nossa consciência e também na nossa inconsciência de manifestação. Nas umbandas, isso não se processa assim em todas as escolas. Existem algumas escolas das umbandas que o corpo tem a centralidade na questão do mediunismo, da incorporação, mas único exclusivamente dessa forma. E nos cânticos, em outros momentos, ele é gessado. Seu corpo fica quieto, muito próximo daquilo que é o cristão. Para os cristãos, o corpo ele tem que ser anulado, ele não é um veículo de manifestação importante e primeiro. Ele é um veículo de manifestação, mas não se encontra ali como sendo o objeto do diálogo. Nós podemos pegar algumas umbandas em que não há dança, não há movimento corporal, a não ser quando um caboclo incorpora, quando um preto velho incorpora, quando um baiano incorpora. Neste momento rompe-se um pouco com essa ideia de um corpo fixo, um corpo gessado. O seu corpo, quando tomado pelo mediunismo, pela incorporação, ele tem manifestações gestuais, ele se realiza quanto essa comunicação. Tanto é que a gente sabe claramente quando é um preto velho, quando é um caboclo, quando é um exu, pelas expressões corporais. Então ela acaba sendo um instrumento mediúnico, mas não só neste momento e não em todos os momentos rituais, a não ser quando se faz uso do canto, do atabaque, porque são movimentos corporais. O som só existe porque alguém movimenta aquele corpo de determinada forma e encontro com os tambores, que é o grande comunicador, e faz o som para que os corpos se movimentem. Então eu gostaria de chamar a atenção para isso. Como o nosso corpo é importante e como ele tem de ser mantido.
né? Tanto é que no candomblé, por exemplo, a gente implanta o orixá no corpo. Este orixá é implantado na pessoa. E isso sacraliza o corpo da pessoa. Ele passa a ter com ele o que há de mais nobre do orixá. E este corpo passa a ser sagrado. Os seus movimentos ganham significados ampliados quando numa roda de xirê, por exemplo. E este corpo, ele tem movimentos, ele tem encontros, né? Se eu pego uma roda de xirê, como eu disse, esses corpos se misturam. Eles têm movimentos específicos em conjunto. Se eu pego uma umbanda mais voltada para as questões cristãs, esses corpos não se misturam. Ficam homens e mulheres. São corpos separados. Isso demandando ao valor cristão mesmo, de que homem tem um lugar, mulher tem outro lugar. E nas rodas de santo, homens, mulheres, trans, eles têm o mesmo espaço de circulação com seus corpos. Eles manifestam esses corpos com a mesma valência do sagrado. Não que nas umbandas isso não signifique, mas eu sempre me pergunto se chegar, por exemplo, um transexual, se chegar, por exemplo, uma travesti, se chegar pessoas que não estão dentro dos padrões homens e mulheres, onde nós vamos colocar nesta fila? É muito mais fácil quando esses corpos se movimentam em círculo, porque isso mostra que há ali um respeito, um diálogo também entre os corpos. E estes corpos, um diálogo com o sobrenatural. Então não podemos tratar o nosso corpo de forma tão simplista. Ele não é só o instrumento, ele é um instrumento sagrado. Ele é aquele que possibilita a incorporação nas umbandas e a manifestação nos candomblés. Ele é aquele que possibilita eu me encontrar com a minha comunidade de santo e me localizar nela, que é a partir do meu corpo, e não só da minha hierarquia, mas do meu corpo, eu vou me realizar e me encontrar dentro desta comunidade. Isso parece óbvio, quando a gente coloca desta forma, mas isso é óbvio. A gente vai aos terreiros e consegue observar isso com grande naturalidade. Só que isso muitas vezes não perpassa de forma tão consciente para nós. Isso perpassa dentro da questão ritual e muitas vezes nós fechamos isso no terreiro e não levamos isso para a vida fora do terreiro, dos espaços sagrados. Isso tem que ser uma constante. O meu corpo que está lá dentro é o mesmo corpo que está fora. Então os valores que estão dentro do terreiro deste diálogo têm que permanecer fora do terreiro. Por isso que é neste corpo, nos corpos de vocês, que há a manifestação do sagrado, mostrando que ele é sim importantíssimo, vital e necessário para que a gente siga o nosso caminho dentro do espiritual. Chamo vocês a essa reflexão para que pensem como que vocês entendem os seus corpos e os corpos dos demais dentro das realidades rituais e na vida como um todo. Motumbá, Mocuyu, Colofé, Axé, Saravá.